Denúncia real dessa avó. Meu pai matou minha mãe e me abusou até eu jurar que não contaria. Ana, com 17 anos, já carregava mais mundos nas costas do que qualquer um deveria. A morte da mãe, tão repentina e cheia de mistério, virou sua vida de cabeça para baixo. Tudo o que restara era um eco angustiante no coração e segredos que pareciam gritar dentro de casa, como sombras dançando nas paredes. O pai, um homem de sorriso fácil e olhar profundo, sempre teve um jeito frio e manipulador. Ele a ensinou a ter medo, a guardar suas dores como se fossem segredos sagrados. Na nova cidade, as coisas pareciam diferentes, mas a lembrança da mãe e a opressão do pai, seguiam como um perfume familiar, mas nauseante. Ana lutava para reconstruir a vida, mas as lembranças a aprisionavam, como correntes invisíveis que apertavam ao redor de seu peito. Conhecer Hugo foi como sentir o sol pela primeira vez em muito tempo. Ele era tudo o que Ana não era: livre, curioso, com um sorriso que prometia aventuras e novos começos. O vínculo deles cresceu, até que os rumores sobre a verdade por trás da morte da mãe começaram a circular. Certa noite, enquanto tentava organizar suas coisas, Ana encontrou algo que a deixou paralisada. Um diário desgastado e notas antigas estavam escondidos atrás de um papel de parede descascado. Seus dedos tremeram ao abrir o diário. O cheiro de mofo misturou-se à ânsia de descobrir o que a mãe precisava contar. As páginas estavam repletas de palavras embaçadas, mas algumas estavam claras. A verdade liberta, mas é muito perigosa. O que ela descobriria poderia não apenas mudar sua vida, mas também desmascarar seu pai. O medo a envolveu, mas a curiosidade era mais forte. O coração batia acelerado e cada batida parecia sussurrar: vai em frente. No entanto, antes que pudesse decifrar tudo, um ruído vindo do sótão a fez congelar. Era um batucar suave, como se algo ou alguém estivesse ali, esperando. A velha casa estava cheia de segredos, e cada esquina parecia murmurar promessas de revelações e perigos. Ana respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias. O sótão sempre a aterrorizou, mas naquele momento, a ideia de descobrir a verdade a impulsionava. O eco do seu pai, com aquele olhar sombrio, a lembrava da manipulação e do caminho escuro do seu passado. O que ele escondia? Até onde ele iria para proteger seus segredos? As perguntas zumbiam na cabeça dela, e a tensão crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo, sentindo o medo pulsar dentro dela. O sótão, aquele lugar que sempre a atormentou, estava agora se transformando em uma promessa de respostas.
Ou talvez em um novo pesadelo. Com tremor nas mãos, ela começou a subir os degraus rangentes, cada passo ecoando como um grito em seu peito. Ao chegar ao topo, a escuridão parecia engoli-la. Ela hesitou, um nó se formando na garganta, mas a curiosidade a empurrou adiante. Com um movimento hesitante, acendeu a lanterna e iluminou o espaço. Esperava encontrar apenas objetos antigos que escondessem segredos da vida da mãe. Mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a descobrir. As prateleiras estavam cheias de caixas empoeiradas, coisas que pareciam esquecidas há gerações. Mas ali, em meio ao caos, algo chamou sua atenção. Uma caixa fechada, ornamentada com um desenho que ela reconheceu. Era o símbolo da mesma sociedade secreta mencionada no diário da mãe. Seu coração acelerou enquanto ela se aproximava. Suas mãos quase tremendo ao tocar a superfície fria da caixa. Com dificuldade, Ana conseguiu abrir a tampa. Dentro havia documentos, fotos antigas e um pequeno objeto, um medalhão. O brilho da peça prateada refletia a luz da lanterna, mas não era isso que a deixou paralisada. Era a foto ao lado do medalhão. Um retrato de sua mãe, mas, ao lado dela, estava seu pai, de braços dados com uma mulher que não era a mãe de Ana. A expressão do pai era de felicidade, algo que Ana nunca tinha visto. E o mais horrível, a mulher do retrato era igual a ela. Um frio percorreu sua espinha. Ana sentiu que o chão abaixo dela se desfazia. Como isso poderia ser? Era uma mentira? Com a mente girando, ela começou a folhear os documentos. Cada página revelando segredos que traziam mais perguntas. Nomes, datas, até mesmo menções a um local. Um lugar que ela já ouvira sua mãe mencionar em sussurros apressados antes de morrer. Nesse momento, um barulho a fez pular. A porta do sótão se abriu abruptamente e seu pai apareceu. O rosto contorcido em uma expressão que Ana não reconheceu. Ele a olhava como uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse prestes a colocar em prática um segredo guardado por muito tempo. Você não devia estar aqui, Ana. A voz dele soou estrondosa, preenchendo o espaço estreito do sótão. Ana deu um passo para trás, sentindo o medo apertar em seu peito. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei muito bem, e você matou a mãe. As palavras saíram mais como um grito, atravessando a tensão que envolvia os dois. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que lhe parecia mais um esgar. Não é tão simples quanto parece, minha filha. Ele avançou. Um passo e Ana recuou. A verdade é uma arma, e você não tem ideia do que está prestes a despertar. Do nada, uma racha no chão fez Ana perder o equilíbrio. O sótão parecia tremer, como se os segredos guardados ali quisessem escapar. Ela caiu e, enquanto olhava para o pai, algo se quebrou dentro dele. E antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, o sótão começou a desmoronar. Ana gritou, a adrenalina a empurrando para a saída. Mas o olhar de seu pai a mantinha paralisada. Você nunca deveria ter vindo até aqui, Ana. Agora você não tem ideia do que vem a seguir. Nesse instante, um pedaço de madeira despencou,
quase atingindo-a, e ela sentiu que a verdade, que sempre pareceu tão ao alcance, estava prestes a ser enterrada novamente. A única coisa que tinha certeza era que ao final daquela queda, nada seria como antes. Espero que você esteja pronta para o que vem, ele sussurrou, enquanto a escuridão engolia cada sombra de esperança que ainda restava. E assim, Ana se viu no olho da tempestade, sem saber se conseguiria sair daquela casa e descobrir finalmente a verdade que tanto buscava. Ana se viu presa em uma corrente de emoções. Seu pai, agora na entrada do sótão, parecia um monstro na escuridão. A voz dele ecoava, e suas palavras cortavam o ar pesado. Você não deveria estar aqui, Ana. Agora, você não tem ideia do que vem a seguir. O medo apertava seu peito. As memórias da mãe, agora entrelaçadas com segredos sombrios, e um pai que ela nunca realmente conhecera, giravam na sua mente. O que você fez com a mamãe? Ana gritou, a voz tremendo. A raiva pulsava em suas veias, uma chama ardente que a impulsionava a resistir, mesmo em meio ao medo avassalador. Eu vi a foto, pai. O que você escondeu de mim? Ele avançou, seus olhos cheios de um brilho sombrio que a fez dar um passo para trás, duvidando da realidade. O sótão começou a tremer, e o chão sob seus pés parecia desmoronar. O eco de cada palavra fazia a atmosfera carregada de tensão aumentar. A liberdade, a verdade, tudo estava ao alcance. Mas a fúria de seu pai pintava um cenário aterrador. Não é o que você pensa, Ana. Há mais aqui do que você consegue entender. Sua voz era calma, mas o olhar tinha algo que a fazia tremer. Ele se aproximou da caixa aberta com o medalhão e as fotos, e o que era uma descoberta aterrorizante agora parecia ainda pior. Você sempre foi tão ingênua. Então, ele se virou rapidamente, como se o passado estivesse à espreita, e em um movimento abrupto, puxou um objeto de dentro do paletó. Ana sentiu um frio na espinha ao ver o que parecia uma pistola. Papai, não! Gritou, sua voz ecoando pela casa como um grito de desespero. Mas em vez de atirar, ele pressionou a arma contra a caixa e um som de estalo fez Ana pular. A tampa voou para o lado, revelando não apenas os documentos, mas também algo muito mais chocante. Uma carta. Ela tremia de horror e curiosidade, enquanto seu pai se preparava para falar. Essa carta não era para você. Agora foi. O tom dele era pesado, mas a raiva começou a se mesclar com um desespero genuíno. A verdade que você busca é cruel demais, Ana. Você não pode saber. Antes que pudesse reagir, uma luz brilhante invadiu o sótão. Uma sombra se projetou na porta e alguém gritou. Era Hugo. Ele estava ali, com um olhar alarmado, e antes que a cena confusa pudesse fazer sentido, uma explosão retumbou e a estrutura da casa deu um tranco, como se um terremoto tivesse se desenrolando. A janela do sótão estourou e o vidro cortou o ar. Ana olhou para o pai,
que a princípio pareceu paralisado. Mas, em um movimento rápido, ele se virou para Hugo, agora em meio à fumaça. Saia dessa casa. Você não sabe com quem está lidando. E então, no meio do caos, uma verdade brutal se revelou. Hugo, que sempre parecera ser a luz em sua vida, estava a poucos passos de um escuro profundo. Um segredo que ele também mantinha. Em seus olhos, Aqua não viu apenas amor, mas uma intensidade que parecia se desintegrar. Ele teria envolvimentos que conectavam seu destino ao de seu pai? O que você está fazendo aqui? Ana gritou, não apenas para seu pai, mas também para Hugo, buscando respostas em meio ao horror. A loucura da situação a deixou zonza e o nó em sua garganta crescia. A casa continuava a desmoronar ao redor deles. O que era um lugar de dor e segredos agora se tornava um campo de batalha. E no meio de tudo, algo notável aconteceu. Hugo hesitou, como se preparasse para tomar uma decisão crítica. Ana, não é o que você pensa. Eu não fui quem você imagina. O desespero tomou conta. O que a havia atraído ali? A conexão com Hugo agora parecia se desfazer. Os segredos estavam se acumulando e a cada segundo Ana se perguntava se conseguiria de alguma forma escapar. Você precisa confiar em mim, ele gritou, mas o eco do seu pai preenchia o espaço. Ana estava sufocando em um mar de mentiras e traições, sem saber em quem realmente poderia confiar. Enquanto o ambiente desmoronava, ela olhou para cima, em busca de saída, mas a verdadeira prisão já tinha se formado ao seu redor. E com o que ainda estava por vir, tudo poderia mudar novamente. O que estamos prestes a descobrir pode acabar com tudo, sussurrou seu pai. Enquanto a escuridão parecia engolir a esperança, e assim como o caos se desenrolando, ela não tinha certeza de quem era verdadeiramente inimigo ou aliado. Ana sentiu como se a realidade estivesse se desfazendo diante dela. O sótão em ruínas, o olhar rugoso do pai, a presença de Hugo, tudo girava em um pesadelo que parecia não ter fim. O que estamos prestes a descobrir pode acabar com tudo. A afirmação dele estava impregnada de uma urgência que a fez tremer. O peso da verdade a oprimia, e a pulsação em sua cabeça sentia-se como um tambor ensurdecedor. Hugo estava paralisado na entrada, mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo abalou a casa. As paredes tremiam e Ana sentiu a poeira caindo ao seu redor. O que estava acontecendo? Foi uma espécie de reação em cadeia. Um barulho metálico vindo de baixo, como se algo colossal estivesse sendo solto. Ana olhou para o pai e viu algo mudar em seu rosto. A máscara, de raiva e desespero, deu lugar a um olhar de pavor genuíno. "O que você fez?" ele sussurrou, olhando para baixo, como se pudesse ver o que se escondia nas profundezas da casa. Hugo, por outro lado, estava tão confuso que não sabia se corria para o braço de Ana ou se afastava. "O que você está falando?" Ana gritou. Sua voz
e coando no espaço apertado. O medo a deixava fora de si, e a última coisa que queria era que seu pai visse o desespero em seus olhos. A casa pareceu então exalar um lamento, e em meio ao caos, o chão sob seus pés se rompeu. Uma velha caixa de madeira, decorada e esquecida, emergiu de uma fenda. Sua superfície era coberta por sujeira e teias de aranha, mas Ana, como um ímã, foi puxada em direção a ela. A verdade parecia se apressar para emergir, uma onda de vida e emoção. Ela se abaixou, estendendo a mão hesitante, o coração disparado. Quando tocou a madeira, um tremor percorreu o corpo dela. Hugo e seu pai a observaram com uma mistura de desespero e expectativa. Num instante, a caixa se abriu como se estivesse esperando o toque dela, revelando um conteúdo surpreendente. Papéis amarrotados, um pistão e um objeto que parecia um cristal maior do que qualquer um que já tinha visto. Hugo, não, isso não pode ser! A mente de Ana girava de forma frenética. O cristal emitia um brilho intenso. E, quando ela olhou para o seu pai, viu a expressão dele mudar. Era um misto de dor e compreensão. Não é só a verdade sobre sua mãe. É sobre nós, disse o pai com a voz trêmula. Você nunca deveria ter descoberto. Eles nunca deviam ter deixado você descobrir. Ele parecia se referir a uma força maior, algo oculto que estava além de tudo que ela havia imaginado. Ana sentiu que tudo começava a ficar confuso. O que você está dizendo? O nó na garganta dela crescia. O que mais havia por trás disso? Eu não sou quem você acredita que sou, o pai confessou, sua voz fraca e angustiada. Eles te enganaram. Eu não matei sua mãe, Ana. Eu a protegi do que está por vir e de quem você realmente é. Uma onda de choque a atravessou. O que você quer dizer com isso? Sua mente tentava entender, mas a lógica se desvanecia. Você é parte de algo maior. Algo que eles tentaram esconder de você a vida inteira. O que está prestes a acontecer não envolve apenas nós, mas o que você herdou e o que você pode se tornar. Antes que Ana pudesse processar essa revelação, o sótão ruiu ao redor deles. E ela sentiu um fio gelado na espinha. Um grito abafado ecoou enquanto a casa desmoronava. A verdade estava mais perto do que ela poderia imaginar. Mas agora, com o chão desabando ao seu redor e seu pai revelando segredos devastadores, a única coisa que restava era a dúvida. O que realmente aconteceria a seguir? Com um último olhar para Hugo, cujos olhos brilhavam com incerteza, Ana se perguntou: será que ao desenterrar a verdade, ela perderia tudo? E agora, sabendo que a cada segundo mais revelações estavam prestes a explodir, ela se viu paralisada, na iminência de um novo e aterrorizante começo. Ana sentia o chão se desfazer sob seus pés. As paredes tremiam. O ar pesado. Os segredos começavam a expor suas garras afiadas. O olhar do pai misturava medo e desespero. Você sempre foi tão ingênua. As palavras ressoavam em sua mente como um eco ameaçador, enquanto ela tentava entender a avalanche de novas verdades. Então, antes que pudesse processar, tudo um ruído ensurdecedor cortou o ar.
Um barulho profundo, como se algo colossal se movesse dentro da casa. O chão sob eles começou a vibrar e Ana mal conseguiu se sustentar. A caixa antiga que ela tocara começou a emitir uma luz intensa e a casa parecia estar viva, pulsando de forma frenética. Hugo olhou para Ana, os olhos cheios de uma mistura de amor e medo. "O que está acontecendo?" gritou, tentando se aproximar dela. O brilho no espaço parecia consumir tudo ao redor, e em meio ao caos, as palavras de seu pai pairavam como uma sombra. "Você é parte de algo maior." De repente, a parede do sótão se abriu como um portal, revelando um túnel profundo, escuro e sem fim. Com um ímpeto inexplicável, Ana se sentiu puxada em direção ao buraco. O ar estava carregado com a eletricidade do desconhecido. Ela olhou para o pai e, em um instante, a dúvida se transformou em determinação. "Eu preciso saber a verdade." Antes que ela pudesse correr, um estrondo ensurdecedor ecoou atrás dela. Uma explosão. O sótão desmoronou em uma chuva de madeira e poeira. O piso ruiu sob seus pés e Ana escorregou em direção ao buraco. Hugo gritou seu nome, mas não havia tempo. Ela se lançou dentro do túnel, o medo e a adrenalina a guiando. Enquanto caía, o túnel parecia se alongar, se torcendo e se contorcendo como uma serpente. Em poucos segundos, ela se viu em um espaço amplo, iluminado por uma luz estranha e vibrante. Tudo aqui era diferente. O ar estava denso, como se a própria realidade tivesse mudado. E no centro, uma mesa antiga coberta de papéis. Ana se arrastou até a mesa. E quando seus olhos se fixaram nos documentos, seu coração quase parou. Eram registros, anotações, relatos que falavam sobre sua família, mas não apenas dela. Era um arquivo de uma sociedade secreta. O nome dela estava em destaque, e ao lado, o nome que a fez gelar: Hugo. O eco da voz de seu pai ressoava na mente dela. "Você é parte de algo maior." Como ele sabia? O que isso significava? A verdade estava ali, exposta diante dela, e a verdadeira natureza de Hugo começava a se revelar. Ela precisava entender. Um barulho ensurdecedor a fez olhar para trás. O pai apareceu na entrada do túnel, seu rosto contorcido de raiva e desespero. "Ana, não! Não olhe para isso!" Ele avançou, mas a determinação da filha estava mais forte. "Você mentiu para mim!" gritou. "Como pode esconder isso de mim?" "Isso não é o que você pensa. Você não pode saber," ele afirmou. Mas o tom soou frágil, quase como um desespero desesperado. O pai se jogou na direção da mesa, mas a luz começou a brilhar mais intensamente e uma onda de energia os envolveu. Ana olhou para Hugo, que não havia seguido. Ele estava parado, uma expressão de medo no rosto. "Ana, não sei o que isso significa." Eu jurava que não era assim. O mundo dela começou a desmoronar. E no instante seguinte, tudo o que ela conhecia poderia mudar. E ao encarar o pai, Ana percebeu que as regras haviam mudado. Então, a luz explodiu em um brilho ofuscante, e a sensação de queda se intensificou. A sala tremia e um grito ecoou quando os documentos ao redor começaram a se mover, voando em uma tempestade de papéis,
revelando mais segredos. As palavras se misturavam, formavam frases que pareciam gritar por liberdade. Ana mal teve tempo para processar o que estava acontecendo. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, tudo ao seu redor se dissolveu em fumaça e luz. O burburinho da verdade começava a se formar. Mas qual seria o custo daquela descoberta? Enquanto a escuridão a envolvia, Ana sentiu que a verdadeira batalha apenas começava. E nesse novo mundo de revelações, quem ela realmente era ainda estava escondido, aguardando para surgir de entre as sombras. Ana fechou os olhos enquanto a luz a envolvia, um brilho ofuscante que parecia pulsar em seu interior. Mas algo estava errado. O ar estava denso, carregado de eletricidade. Na verdade, parecia que o próprio tempo tinha se desfeito. Ela olhou ao redor e viu uma cena que a fez tremer. Hugo estava ali, mas não sozinho. Atrás dele, uma figura conhecida a observava. Sua mãe, viva e inteira, com um sorriso que iluminava o ambiente. Como isso era possível? Algo dentro dela se despedaçou e se reconstruiu em um único instante. O nó na garganta se transformou em uma mistura de alívio e horror. Mãe, a palavra saiu como um sussurro. Ana, a mãe sorriu, mas havia uma sombra nos olhos dela. Você precisa entender. O olhar de sua mãe rapidamente passou por Hugo, assim como Ana fez. Algo dentro dela se contraiu. O que estava acontecendo? É um truque. Você está morta? Ana gritou desesperada. Isso não pode ser real. Sim, é real, Ana, disse sua mãe com uma firmeza que parou seu coração. Mas você não está pronta para a verdade sobre quem somos e sobre Hugo. O ambiente ao redor delas começou a mudar novamente. As paredes da casa começaram a se desfazer em sombras e ecos do passado. Ana sentiu um frio entrar em seus ossos. O que você quer dizer? Ela questionou, tentando manter a voz firme. Por que você e meu pai escondem isso de mim? Porque a verdade é mais perigosa do que você imagina. A voz da mãe soou distante, como se ecoasse num túnel. E Hugo, ele não é quem você pensa que é. Ana virou-se para Hugo em busca de respostas. Ele parecia tão perdido quanto ela. Hugo, isso é verdade? O que ela quer dizer? E naquele momento, em um piscar de olhos, a expressão de Hugo mudou. Ele já não parecia o mesmo. O medo se transformou em raiva, e a raiva em algo mais. Ana, eu não sou seu amigo. Eu sou parte de algo que você nunca poderia compreender. As palavras cortaram como uma lâmina. O coração de Ana disparou. Ele deu um passo à frente, e a expressão que antes era suave se transformou em uma máscara de determinação. Eu estou aqui para te proteger, mas isso não significa que eu não exija algo em troca. Que tipo de coisa? O que você quer? Ana se sentiu como se tivesse sido atingida por um tsunami de traições. A luz ao redor dela começou a girar, como se o mundo estivesse se desmoronando. Você é mais poderosa do que imagina, Ana. Bibliotecas inteiras de conhecimento estão ocultas em seu sangue, ele respondeu. E Ana piscou, confusa. O que isso significava? E comigo, você pode acessar tudo isso. Ana olhou de volta para sua mãe.
uma pergunta ardente em seu olhar. Mãe, isso é verdade? O que está acontecendo? Mas a mãe simplesmente murmurou. A escolha é sua, Ana. Você pode buscar a verdade, mas haverá um preço. E nesse instante, uma onda de turbulência atravessou o local. A casa começou a desmoronar e a luz estourou como uma bomba, fazendo Ana perder o equilíbrio. As paredes pareciam gritar e a única coisa que ela conseguiu ouvir foi o coração dela batendo frenético. Antes que pudesse reagir, a visão de sua mãe se esfumaçou, como se nunca tivesse estado ali. E então, na escuridão que se seguiu, Ana sentiu uma mão se apertar a dela. Era Hugo. Ele a puxou para mais perto, e a dimensão em que estavam agora se desfazia. A verdade ainda escondida em algum lugar distante. Vá, Ana, ele gritou. A hora da escolha se aproxima, e você deve decidir agora. Ana estava apavorada, sem saber o que escolher. As revelações estavam sobrecarregando sua mente. A verdade era uma maré de caos e incerteza. O que eu faço? A pergunta escapuliu de seus lábios, desesperada e frágil. E antes que pudesse encontrar uma resposta, tudo ao seu redor explodiu em trevas. Uma voz sussurrou em seu ouvido. Prepare-se, Ana. Sua verdadeira jornada está apenas começando. Ana sentiu um frio profundo e tudo desapareceu em um vácuo, deixando apenas a dúvida e a urgência pulsando em seu peito. O que era real? E o que estava por vir? Ela mal podia imaginar o que a aguardava nas sombreadas escolhas do futuro. Ana sentiu um frio profundo e tudo desapareceu em um vácuo, deixando apenas a dúvida e a urgência pulsando em seu peito. Olhando para Hugo, sentia-se como se estivesse à beira de um abismo. Ele a segurou pela mão, o olhar aflito. Mas, antes que pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu diante deles, preenchendo o túnel com energia palpável. O ar estava denso e uma onda de pânico a envolveu. Hugo! Gritou, puxando a mão dele. Mas a realidade parecia se desfazer e o túnel girou como um redemoinho. Assim que Ana começou a se sentir tonta, a luz opressiva se dissipou e, de repente, tudo silenciou. O cenário se transformou. Eles estavam de volta à sala de estar da casa. Mas algo estava muito errado. Hugo estava em pé, mas não era o mesmo. A expressão no rosto dele tinha mudado drasticamente. Seus olhos estavam escuros, como se uma sombra profunda tivesse se instalado neles. Ele se virou para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Hannah, você está pronta? Sua voz soou como um eco distante, distinto de tudo que ela conhecia dele. O coração de Ana disparou e a sensação de perigo se intensificou. O que está acontecendo? O que você fez? Eu não fiz nada, ele respondeu, mas sua voz tinha um tom quase sarcástico. Você não percebeu ainda? Você não é apenas um pedaço do passado. Você é o futuro. A chave para tudo isso. Ana retraiu-se, o pé instintivamente recuando. Você está se afastando de mim, Hugo. Você não é quem eu pensei que era. Mas antes que ele pudesse responder, uma presença se manifestou. Algo ou alguém emergiu das sombras. E no momento em que Ana olhou, viu a figura de sua mãe. Mas algo estava errado.
Ela tinha um olhar de absoluto desespero. E, em lugar de consolo, seus olhos pareciam implorar por ajuda. Não! Mãe, não! Ana gritou. Mas a figura parecia se desvanecer. Um espectro triste, como uma lembrança fugidia. E nesse instante, tudo ao redor começou a tremer. As paredes ganhavam vida, e ela se viu cercada por ecos do passado. Vozes sussurrantes, murmúrios angustiantes. O chão sob os pés dela começou a se abrir, revelando uma fenda profunda onde sombras dançavam, como se estivessem esperando por algo. Não entre aí, Ana! A voz de seu pai ecoou. Mas ele estava de algum lugar distante, como se a própria casa tivesse tentando engoli-lo também. Você não pode saber a verdade. Mas a curiosidade era irresistível. O que eles estavam me escondendo? O ar estava carregado e o impulso incontrolável a fazia querer saber mais. O que está acontecendo? Ana perguntou, o medo e a determinação misturados. Hugo deu um passo à frente. A mudança no seu olhar deixou Ana com a sensação de que tudo o que achava que sabia estava desmoronando. Ana, você está prestes a descobrir a verdade sobre si mesma e sobre nós. E então ele estendeu a mão para a fenda. Foi quando tudo se desfez em uma onda de luz brilhante e irrompeu uma revelação. A energia da fenda começou a pulsar e as sombrias verdades começaram a se revelar. Vultos de pessoas que Ana conhecia, mas cujos rostos eram agora uma confusão de lembranças. Seus amigos, pessoas do passado. E então, uma imagem a atingiu como um soco no estômago. A cerimônia de um antigo culto. E no centro, uma figura sorridente que a fez querer desmaiar. Era ela. Não, uma versão dela. O mesmo rosto, mas mais jovem, vestindo um manto escuro, cercada por pessoas com expressões de devoção. Era frustração num nível além da compreensão. A realidade que ela conhecia estava se desmoronando, e as pessoas que ela amava estavam ligadas a uma teia de segredos profundos e cruéis. Hugo, o que isso significa? Gritou. O desespero em sua voz ecoou pelas paredes como um lamento. Você é a descendente de uma linhagem poderosa, Hugo respondeu, e primeiro Ana achou que ele falava com amor, mas havia algo mais sombrio em sua entonação. É por isso que estamos em perigo. É por isso que todos ao seu redor têm que ser protegidos ou destruídos. Ana olhou para Hugo, buscando uma verdade nos olhos dele. E tudo o que viu foi a confusão profunda e a dor. Você foi parte deles, não foi? Por isso estava sempre tão perto. Você me usou. Ele hesitou, e nesse momento cruel, a tensão estourou como um balão. A fenda se expandiu, e Ana sentiu-se puxada para o desconhecido. Eu não sou a inimiga, Hugo, gritou. Mas sua verdade estava escapando pelas mãos. Enquanto a escuridão da fenda a engolia, ela se virou para o homem, ou talvez a coisa que ela amava. Prometa que você não fará nada. As palavras saíram com um desespero que ecoou no abismo, mas a única resposta que recebeu foi um olhar vazio, quase predatório. E assim, com tudo desmoronando,
Ana percebeu que a batalha por sua própria vida, identidade e futuro realmente apenas estava começando. E que cada revelação apenas aprofundaria o mistério. O que ela realmente era. E o que Hugo faria agora que tudo estava fora do controle. Ana sentiu um frio profundo e tudo desapareceu em um vácuo, deixando apenas a dúvida pulsando em seu peito, olhando para. Hugo estava à beira de um abismo. Ele a segurou pela mão, o olhar aflito. Mas, antes que pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu diante deles, preenchendo o túnel com energia palpável. A fenda os engoliu e ela se viu na sala de estar da casa. Mas algo estava errado. Hugo estava em pé, mas não era o mesmo. O sorriso no rosto dele tinha desaparecido, dando lugar a uma expressão que a estremecia. Ana, ele disse, a voz mais grave, somos mais do que você imagina. O clima estava tenso. A luz oscilava ao redor, e a figura da mãe de Ana parecia se apagar na distância, enquanto ela tentava decifrar o novo Hugo à sua frente. E, de repente, um vibrar profundo fez a casa tremer. O chão sob seus pés começou a se abrir. Uma fissura se formou, puxando tudo para baixo. Era como se a casa estivesse viva, como se estivesse tentando proteger um segredo enterrado por muito tempo. Não! O que você está fazendo? Gritou Ana, enquanto tentava segurar Hugo, mas uma onda de energia o separou. Ela caiu de joelhos, o medo crescendo dentro dela. Hugo! Ela gritou, olhando desesperadamente nos olhos dele. Sua expressão era obscura, uma mistura de dor e determinação. Você precisa me ajudar. Mas ao invés disso, ele deu um passo para trás. Ana, você precisa ver a verdade. Eu não fui quem você pensou que eu era. As palavras dele cortaram o ar, como um soco no estômago. Os olhos dela se alargaram. O que você quer dizer com isso? Eu sou parte de uma linhagem, Ana. Parte de um grupo que busca poder, ele disse, a voz tremendo. E você é a chave, sempre foi. Ana sentiu que o chão desmoronava sob ela novamente. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Você está mentindo. Mas no fundo, aquelas palavras a atingiram. O eco das promessas que ele havia feito. E agora, tudo parecia uma fachada. Ana, ouça! Hugo gritou. Você não tem ideia do que está em jogo. Eles estão vindo. E assim, como se as palavras dele tivessem desencadeado um evento, a fissura se expandiu, liberando uma nuvem negra, densa, que jorrou do chão. Ana se levantou, a adrenalina tomando conta. Quem tá vindo? A dúvida e a indignação a cercavam. Ela olhou para o rosto de Hugo, buscando alguma pista, mas ele desviou o olhar. Não posso deixar que você descubra isso. Não assim. Ele alcançou a mão dela, mas antes que pudesse tocar, a nuvem negra se intensificou, revelando figuras sombrias que emergiam da fenda. Eram rostos que ela conhecia, amigos conhecidos. Todos transformados em sombras com expressões vazias. Desespero invadiu sua mente. O que aconteceu com eles? O grito dela ecoou, mas não havia resposta. O ambiente estava carregado de incertezas. Tudo se relacionava a segredos escondidos. Eles são a consequência do que a busca por poder pode ser.
Hugo respondeu. E então uma sombra se aproximou dele mais do que Ana poderia suportar. Não! Get out of here! Os gritos de Hugo ecoaram como um lamento, e quando a sombra o tocou, seu corpo ficou paralisado. Ana, eu nunca quis isso para você, ele gritou. Os olhos dele se encheram de pânico. Era um grito que a fazia sentir um frio na alma. E nesse momento, tudo virou de cabeça para baixo. A casa já não era mais um lar, mas uma prisão. As figuras começaram a se balançar, como se estivessem chamando Ana de volta. Seu pai aparecia na multidão, e ela viu uma feição de dor, pavor, uma expressão que nunca queria ver. Não acredite nele, Ana! A voz dele ressonou através da névoa. A verdade que ele guarda pode te destruir. Ana não sabia em quem confiar. O que antes era amor, agora parecia unicamente uma teia de segredos. O mar de sombras a envolvia, enquanto ela gritava: Hugo, você está do lado deles. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, um tremor estremeceu a casa, e a fenda engoliu tudo, fazendo Ana se perder na escuridão. Sem saber se essa era a última vez que veria Hugo ou se a verdade se revelaria mais brutal do que jamais imaginara. O que quer que fosse, estava prestes a transformar tudo, e enquanto as sombras se acercavam, Ana percebeu que a linha entre amigos e inimigos havia se desfeito. Ela não sabia como sair daquele pesadelo. E quem eram as sombras? A única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. E ela estava no centro de tudo. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A fenda se expandindo enquanto sombras se aproximavam, vagarosas e ameaçadoras. O olhar de Hugo, antes tão próximo, agora parecia distante. Como se ele estivesse se transformando em alguém que ela não conhecia. O coração de Ana batia descompassado e ela gritou: Hugo, me diga que você está aqui comigo. Ele hesitou e o tempo pareceu estagnar. Ana, eu não sei se posso. A resposta foi um golpe em suas esperanças. O desespero crescia, cada segundo pesado com a incerteza. As sombras começaram a se agitar, tomando formas familiares que gelavam sua mente. Amigos, colegas, pessoas que ela conhecia e amava, agora eram marionetes da escuridão, seus rostos distorcidos em expressões de dor. O que aconteceu com eles? Ana sussurrou, o terror tomando conta dela. Hugo não respondeu. Quando a nuvem negra voltou a se agitar, uma figura surgiu, uma mulher. Seus olhos reluzentes refletiam a luz do túnel, e ela parecia tão familiar. Era a mãe de Ana. Filha! Ela gritou, mas sua voz estava repleta de um temor que fez o estômago de Ana encolher. Você não pode ficar aqui. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta saiu entre lágrimas, enquanto a tensão envolvia tudo ao redor. Eles estão vindo atrás. De você. Você precisa sair agora. A mulher estendeu a mão, mas a nuvem a cercou, como se estivesse tentando proteger Ana. Hugo se moveu para o lado, e enquanto a mãe de Ana tentava pegá-la, ele a interpelou com força. Não, não a toque! Gritou Hugo, um tom de desespero em sua voz, quase feroz. Fique longe dela.
Ana não compreendeu. O olhar de Hugo se adensou e uma sombra de lembrança cruzou seu rosto. Ana, ouça, sua mãe não pode te ajudar. Seu tom indicava um pavor que não deixava espaço para interrogações. É uma armadilha. Uma armadilha? O questionamento ecoou na mente dela, como um trovão, enquanto as figuras ao redor começavam a se roldar. Ana olhou novamente para a mãe, que parecia se transformar em algo mais. Os olhos da mulher agora tinham um brilho sobrenatural, e sua expressão denunciava uma verdade que Ana não queria aceitar. Você faz parte de algo maior, mas se continuar aqui, poderá perder tudo. A voz da mãe se quebrava como vidro. Então, a figura de Hugo começou a se modificar também. O rosto começou a se distorcer em uma feição que Ana nunca imaginou ver. Uma sombra escura passou por trás dele. E ela percebeu que o mesmo ser que antes parecia seu namorado, agora tinha um ar ameaçador. Ana, não! Ele estava se transformando diante dela, como se a essência dele estivesse sendo corroída. Numa fração de segundo, uma onda de energia se disparou de Hugo e um clarão a cativou. Ela não tinha certeza se eram as sombras que o envolviam ou se ele mesmo estava gerando aquilo. Eu fiz isso por você, ele gritou. E com um golpe, a sombra negra irrompeu de seu corpo, como se a essência de Hugo estivesse sendo arrancada. Ana ficou paralisada. Hugo não! Gritou com dor, enquanto ele caía, sua forma se fragmentando em flashes de luz e escuridão. Naquele momento, tudo se iluminou, revelando uma verdade devastadora. As sombras não eram inimigas, mas parte de quem Hugo realmente era. Ele havia sido um traidor o tempo todo, atraído para a fenda pelas forças sombrias que sua própria linhagem controlava. Você precisa decidir. Ana, você se junta a eles ou fica. Ele olhou para ela, uma expressão desesperada de súplica adornando seu rosto por um último instante de humanidade. E então, tudo desmoronou. O chão se abriu e as vozes começaram a se misturar, formando um coro de indistinta agonia. A mãe assumiu uma forma mais nítida. Um último grito ecoou em seu ouvido. A escolha é sua, mas esteja ciente das consequências, Ana. E, enquanto a escuridão consumia tudo ao redor, Ana percebeu que seus laços com o que conhecia estavam se desfazendo. Com o coração acelerando, ela se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. E naquele momento em que o mundo se despedaçava, a única certeza que restava era que, qualquer que fosse sua decisão, nada jamais seria o mesmo. A dúvida a corroía. O que realmente significava ser parte da família que tinha e do amor que perdeu? E no fim das contas, qual seria a verdade que a libertaria ou a destruiria? Ana sentiu o impacto da verdade como um soco no estômago. O chão sob seus pés se desfez em pequenas partículas, enquanto as sombras ao redor gritavam, formando um coro de desespero. O que estava acontecendo? Hugo, agora uma forma distorcida da pessoa que ela conhecia, olhou diretamente em seus olhos. Ana, escute. Você precisa decidir. Se junta a eles ou se afasta. Tudo parecia girar ao seu redor. A presença da mãe se aproximando, tentando alcançar sua filha. Mas sombras puxavam-na de volta. Filha, não! Você não pode ficar aqui! A voz da mãe soou como um eco de advertência. Toda a cena era uma luta entre luz e trevas, e Ana estava no centro disso tudo.
O que você fez, Hugo? O desespero a fez gritar. Você me usou para se infiltrar na minha vida. Seus olhos brilhavam com lágrimas, ao mesmo tempo que uma chama de revolta acendia dentro dela. Não era assim que eu queria. Ele se angustia. Eu estava tentando te proteger, mas eu não posso escapar do que sou. A transformação estava completa, e o verdadeiro Hugo, o que ela amava, parecia ter sido tragado por algo sombrio que rastejava atrás dele. Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. A fissura no chão se expandia, e a escuridão em seus olhos brilhava com a verdade que ninguém queria encarar. Você tem que me deixar sair. Isso não é quem você é. Tem razão, Ana. Ele respirou fundo, como se lutasse contra o próprio destino. Mas você precisa entender. O que está por vir vai impactar todos nós. Eles vão te buscar. Um tremor agonizante percorreu o ambiente, e as sombras começaram a se agitar. Hugo! Ana gritou. Se você ainda estiver lá dentro, me ajude a sair. As paredes começaram a se curvar, e em um momento de clareza, Hugo avançou, lutando contra as forças que o detinham. Eu posso fazer isso. Acredite em mim. Ana se lançou na direção dele, as mãos se encontrando em um abraço desgastante. Era uma batalha interna. Luz contra trevas, amor contra traição. Com um último esforço, Hugo falou: Escolha, Ana. Sua escolha vai determinar o que vem a seguir. E como um movimento, ela sentiu uma corrente elétrica atravessar o corpo deles, fazendo as sombras recuarem. A luz da verdade brilhou intensamente, e a escuridão se dissipou, mas não sem causar danos. A mãe de Ana, a figura amada que tanto desejou rever, desapareceu em um turbilhão de luz, deixando a sensação do que poderia ter sido. Ana olhou para Hugo, seus rostos refletindo a dor da escolha que tiveram que fazer. Você precisa ir, Ana, ele disse, a voz embargada. Eu vou me sacrificar para que você tenha uma chance. Encontre a verdade. Essa batalha não é sua, mas você fará parte dela. Não! Ela não queria seguir em frente sem ele. Hugo, não me deixe! Mas a decisão já estava tomada. Ele fez um movimento e a fissura se abriu ainda mais, engolindo-o, como se o próprio abismo estivesse chamando. O último olhar entre eles foi de promessas e perdão. E Ana não conseguiu conter as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Vá! Ele gritou enquanto desaparecia na escuridão. E, naquele exato momento, a casa começou a colapsar ao seu redor. O mundo dela estava desmoronando, mas havia uma centelha de esperança acesa no fundo de seu coração. Ana se lançou fora daquele espaço, correndo como nunca antes. Ao chegar à porta, olhou para trás. Um último relance no que poderia ter sido a vida deles. E ao cruzar a entrada, tudo pareceu despedaçar-se atrás dela. Agora, fora da casa, um novo horizonte se abria. O céu, antes escuro, começava a transmudar em uma luz dourada, como se promissora estivesse. A jornada estava longe de acabar, mas Ana sabia que tinha a chave para desvendar os mistérios que a aguardavam. Mas o que a verdadeira verdade significava? E quando ela olhou para frente, percebeu que o caminho à sua frente poderia ainda reservar mais desafios. Sua vida nunca mais seria a mesma, mas algo dentro dela
começou a brilhar. Uma força, uma determinação. E assim, com um coração partido, mas cheio de esperança, Ana começou a caminhada rumo ao desconhecido. E você? O que achou dessa jornada? O que será que está por vir para a Ana? Para não perder nenhuma parte dessa história e acompanhar as próximas revelações, você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.